Vamos sair agora, vocês devem estar com o Código de Processo Civil de vocês aberto no artigo 273, né? Que a gente estava falando sobre antecipação de tutela, de obrigação de dar. O que eu quero agora? Abram, por favor, o código na página onde está o artigo 461 do CPC. Vamos lá. Abriram já? Também estou abrindo aqui meu código, estou atualizando o meu código, já estou com a página aberta. Imagino que já deu tempo de vocês também, abrirem o código de vocês no artigo 461. E por que eu pedi que seja no artigo 461? Pelo seguinte, pessoal, nós agora vamos falar dos requisitos necessários à antecipação de tutela de obrigações de fazer, não fazer e entregar a coisa certa. Perceberam? O que eu falei lá no começo da aula? Vamos lembrar que muita gente acha que só o 273 do CPC é que rege a antecipação de tutela. E eu disse, não é apenas o 273, o 461 também o faz. E o faz quando? Quando nós estejamos diante de um pedido que possua natureza jurídica mandamental. O que é um pedido de natureza jurídica mandamental? É aquele por via do qual o autor pede ao Poder Judiciário que lhe conceda um provimento consubstanciado na imposição de uma obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. E os requisitos para o provimento antecipatório da tutela, nesses casos, está elencado no 461. Mais especificamente, no parágrafo 3º do artigo 461. Olha aí, por favor. Vamos lá, parágrafo 3º. Vamos ler o que fala o parágrafo 3º, gente. Olha aqui, ó. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. Ou seja, olha aqui, são dois, perceberam? São dois os requisitos para se conceder a antecipação de tutela nesses casos. Quais são? Quais são? O relevante fundamento da demanda e 2, o justificado receio de ineficácia do provimento final. Perceberam? São apenas dois os requisitos. Mais uma vez, o relevante fundamento da demanda e 2, o justificado receio de ineficácia do provimento final. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Gente, aqui não é necessária, ao contrário da obrigação de dar, o quê? Não é necessária a existência de uma prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, perceberam? Não é necessário. Eu posso conceder a tutela antecipada, ainda que não exista prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação. Basta que, para que o Poder Judiciário conceda antecipação de tutela, exista o quê? Um relevante fundamento da demanda e o fundado, justificado receio de ineficácia do provimento final. E por que isso? Por que isso, gente? Eu não vou poder aprofundar muito nisso aqui agora. Esse tema é um tema que me apaixona. Se deixar, eu fico falando sobre ele aqui até amanhã. Porque ele é o cerne da minha pesquisa no mestrado, que eu vou defender agora, dia 21 de outubro. No Estado Democrático de Direito, as obrigações de fazer ou não fazer têm mais importância do que as obrigações de dar. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou pensar aqui, para vocês entenderem bem o que eu estou querendo dizer. Vou falar de uma maneira bem simplificada, pouco aprofundada, mas de uma maneira simples que vai dar para entender. O que interessa mais ao direito? O que interessa mais ao direito? Tomar a tempo e modo as medidas preventivas que impeçam a consumação de um acidente de trabalho ou indenizar o trabalhador que se acidentou. O que eu estou querendo propor? Qual que é o debate? A que deve mais interessar o direito? Primeira opção, atuar de um modo que ele impeça a consumação de acidentes de trabalho. 2,
uma vez consumado o acidente de trabalho, indenizar o trabalhador. É claro, é evidente que o que interessa ao direito no Estado democrático é de impedir a consumação do acidente de trabalho. Porque depois que o trabalhador se acidentou, no mais das vezes, é quase que inviável fazer-se a recomposição do bem lesado. Vamos supor que o trabalhador venha a falecer no acidente de trabalho. Eu tenho como recompor o bem lesado? O bem lesado foi a vida. Não tem como devolver a vida pelo trabalhador. No máximo que eu vou garantir é o quê? Uma indenização para os dependentes desse empregado. Ora, o direito nesse caso, embora ele seja importante, é claro, mas ele esteve à altura do que dele se espera. Não seria mais interessante que o jurista, ao manejar o direito, tivesse tido uma postura que inviabilizasse a ocorrência desse acidente e que, por conseguinte, impedisse que o trabalhador viesse a falecer? Estão percebendo o que eu estou querendo dizer? É que num Estado democrático de direito, as obrigações de fazer são mais importantes, porque elas atacam o ilícito. E uma vez atacando o ilícito, elas impedem a consumação do dano. Impedem a consumação do dano. Eu poderia aprofundar, esse tema é um tema que eu discuto ele aprofundadamente, eu escrevo 3 capítulos sobre esse tema na minha dissertação de mestrado. Eu não vou aprofundar aqui, acho que já deu para vocês captarem a ideia do que eu estou querendo dizer. Então, vamos adiantar agora o nosso raciocínio. Portanto, se há o direito, dentro de um Estado democrático, interessam mais as obrigações de fazer e não fazer do que as obrigações de dar, qual que é a consequência lógica disso tudo? Que os requisitos para a concessão de uma tutela, de uma obrigação de fazer ou não fazer, vão ser menos rígidos do que os requisitos para a concessão de uma tutela de dar. Então, o que eu estou querendo dizer? Ainda que não exista prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, se eu estiver de uma causa onde seja relevante o seu fundamento e onde eu tenha justificado o receio de ineficácia do provimento final, será lícito ao magistrado conceder antecipação de tutela. Apenas com esses requisitos bem mais singelos do que aqueles das obrigações de dar. Perceberam isso? Então vamos pensar aqui no seguinte caso. Vamos pensar, caso que eu também já tive, concreto. Eu tive uma ação em que se discutia trabalho escravo. E uma das narrativas do Ministério Público, nesse caso era uma ação civil pública, ela foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, e o Ministério Público me trazia a seguinte narrativa. Que o empregador teria construído, contiguamente ao alojamento dos trabalhadores, o seu depósito de agrotóxicos. Entenderam a situação? Então, veja bem, o depósito de agrotóxicos e o alojamento dos trabalhadores estava separado apenas por uma parede de madeira, sem fogo. Vale dizer, esses trabalhadores dormiam, se alimentavam e descansavam inalando agrotóxicos. Dormiam, descansavam e se alimentavam inalando agrotóxicos. Essa situação poderia perdurar? Nesse caso, o Ministério Público não me trouxe nenhuma prova, mas pediu antecipação de tutela. E eu deferi a antecipação de tutela, determinando que o empregador removesse dali o depósito de agrotóxico, ou removesse o alojamento dos trabalhadores, para que eles não permanecessem mais unidos apenas por uma parede, separados, aliás, apenas por uma parede. Veja bem, era relevante o fundamento da demanda? Sim, era absolutamente relevante o fundamento da demanda. Porque, ao fim e ao cabo, nós estávamos preservando o quê? A integridade física dos trabalhadores, a integridade vital dos trabalhadores. E havia justificado receio de ineficácia do provimento final? Claro que havia justificado receio de ineficácia do provimento final. Imagina, se eu não antecipo a tutela, aí um belo dia eu faço a instrução,
dou a sentença, notifico as partes da sentença, as partes não concordam com a sentença e acham que ela está obscura e entra com embargo de declaração, eu julgo os embargos de declaração e torno a notificar, aí depois dos embargos de declaração as duas partes recorrem ordinariamente, o processo vai para o TRT decide, as partes não concordam com a decisão do TRT, vai para o TST, do TST vai para o Supremo por via de recurso extraordinário. Veja bem, o dia que eu for executar o julgado, o que vai ter acontecido? Todos os trabalhadores morreram de tanto inalar agrotóxicos. Ou seja, haveria, e havia nesse caso, justificado receio de ineficácia do provimento final. Era o caso de antecipar a tutela? Sim, era o caso de antecipar a tutela, porque era relevante o fundamento da demanda e havia justificado receio de ineficácia do provimento final. PT, saudações, estão presentes os requerimentos, deferir a antecipação de tutela, para nossa sorte o empregador cumpriu imediatamente e nós preservamos a integridade vital daqueles trabalhadores que passaram a dormir, descansar e alimentar sem inalar agrotóxicos. Deixa eu dar mais um exemplinho só, mais um pequeno exemplo. Imagine que determinado empregador, vou falar agora de uma obrigação de não fazer. Vamos supor o seguinte, determinado empregador está tomando trabalho de menores de 16 a 18 anos em condições insalubres. Isso é possível? Não, não é possível. Artigo 7º, 33 da Constituição da República. Menor não pode trabalhar em condições insalubres. Veja bem, se a pessoa me pede antecipação de tutela para que eu imponha uma obrigação de não fazer, qual a obrigação de não fazer? Não tomar o trabalho dos menores no ambiente insalubre. Era esse o provimento que se queria. É relevante o fundamento da demanda? Sim, preservar o interesse de menor, não há nada mais relevante do que isso. Há justificado receio de ineficácia do provimento final? Sim. Se o processo fizer toda aquela via crucis, o que vai acontecer? O dia que eu for implementar o provimento, os menores terão deixado de ser menores, maiores eles serão. Ou seja, de nada valeu o provimento. Houve ineficácia do provimento. Estavam presentes as condições? Estavam. Tinha que deferir a antecipação de tutela? Tinha. Bom, também teria mais coisas para falar sobre essa etapa, mas infelizmente o tempo não nos permite, e dou ela também por superada e indago a professora Tânia mais uma vez se temos perguntas ou se podemos passar para outra etapa.